Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e senhoritas que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo, né? Depende de onde você acompanha o Diário de Cursos. Estamos aqui para mais um episódio de um curso muito amado aqui, um curso que a gente selecionou a dedo as pessoas que participaram. Como vocês podem ver aqui, vocês já estão vendo quem está assistindo o episódio. A gente vai falar do curso de Medicina da UFF com a Mari. Então, para começar, Mari, eu vou pedir para você dar uma apresentação geral aí para o pessoal que não te conhece se situar com quem que a gente vai falar hoje. Vamos lá, vamos lá. Depois eu vou ter que zoar o FF. Que Ai, a meu gente. Deus. Ai, meu Deus. Já comecei. Ai. Não, não, mas todo mundo que não é do Rio de Janeiro fala o FF. Isso daí é um padrão. Vamos lá. Tudo bem, Então, tô gente, eu tranquilo sou a agora. Mariana, tenho 23 anos, faço curso de medicina aqui na UF, que fica em Niterói, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, melhor cidade. Estou no oitavo período agora e curtindo muito o curso. Vamos lá. Show, show. Então, aluna da UF, como todo mundo sabe, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Querendo fazer o curso lá na UF, vocês pensando que é o FF. Básico, básico. Mari, deixa eu começar. Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre esse processo de escolha, porque medicina é um curso que a galera é geralmente apaixonada, mas eu queria começar conversando com você como é que era a Mari no ensino médio, pra gente começar a entender como é que você chegou nessa medicina. Já tava ali no ensino médio, já era amante das biologias, que vou fazer medicina, ou era um pouco diferente? Então, no ensino médio, eu tive um momento de querer fazer direito. Até os meus 15 anos eu queria fazer direito. Olha, nada a ver, né? Só que eu sempre curti biologia, no fundamental, no médio, só que eu deixava ali quietinho, assim. E aí, de 15 para 16 aninhos, quando eu estava começando o segundo ano do médio, que não sei se fala mais segundo ano, acho que ainda é, né? Segundo ano do médio, e aí eu decidi pela medicina. Eu comecei, na verdade, a olhar com outros olhos, comecei a pesquisar sobre o mercado, sobre o curso em si, né? Por mais que a gente saiba o que a médica, o médico faz, sempre tem um mais a fundo ali que a gente não sabe. Então, eu fui pesquisar. E aí eu acabei me apaixonando e não me vi fazendo outra coisa, assim. Então, eu não nasci. Ah, eu queria desde pequena, não. Foi só com 16, quase terminando o médio. Nossa, Como mas eu era no médio, você direito. perguntou, né? No Mas ensino ainda, médio, pode falar. mas ainda assim, essa guinada do direito pra medicina é uma loucura. Porque, no geral, nada correto. Tipo, enfermagem pra medicina, fisioterapia pra medicina. Pô, dá pra entender. Tá ali, ó. Agora, direito, você foi longe, você foi longe. E eu já quis fazer engenharia ambiental. Eu dei uma rodada, assim, nas possibilidades. Mas a que foi mais próxima da realidade foi dentro da área da saúde. Influenciada um pouquinho pela família, assim, boa parte da minha família é da área da saúde, então tem todo um viés aí, né? Mas e é legal você falar porque mostra esse lado pro pessoal que. Tem uma galera que fica muito insegura com isso de curso. Você tá no ensino médio ali e você começa a ver o pessoal à sua volta meio que já decidido, assim. Eu quero fazer isso desde que eu nasci, igual você falou. Eu sou médico, eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia e você fica meio perdidaço, assim, eu não sei pra onde eu vou. E é legal você falar isso, de que você passou por esse processo, né? De, apesar de ter o pessoal da saúde, pensar que queria outra área, depois pesquisou um pouquinho sobre medicina, gostou do curso, resolveu que era por ali. Então mostra um pouco dessa dinâmica de que, na real, a gente tem que ir meio que pesquisando, porque ninguém sabe, não tem essa fórmula mágica pra descobrir como é que você vai escolher o curso na universidade ou alguma coisa assim, né? Exatamente, não tem fórmula e não tem idade também. Eu sempre gosto de lembrar isso, que não tem idade para você se descobrir, entre aspas, né? Tem gente na minha turma, assim, de 40 anos, 50 anos, que é uma idade que a galera geralmente não tá na universidade, né? E graças a Deus que agora tá, tem bastante gente. E é muito isso. Às vezes você se descobre muito depois, não tem problema nenhum. No médio, então, poucas pessoas sabem o que realmente querem fazer no ensino médio. Isso não é um problema nenhum. E no geral o que elas acham, tipo, elas acham que elas querem fazer alguma coisa muito influenciado por um estereótipo no geral da profissão, porque é difícil alguém que conhece de fato. Então você tem um estereótipo de médico, um estereótipo de advogado, um estereótipo de engenheiro, e a partir desse estereótipo você fala, eu acho que eu me encaixo mais aqui. Mas no fundo rola muito isso que você falou, aqui na Federal mesmo.
Já vi casos também do pessoal fazendo medicina com mais de 40 anos, que de repente foi para outra área, descobriu que gostava de medicina e resolveu fazer. Isso que você tocou é bem legal. De fato, as pessoas estão mais abraçando esse lugar que até então não era tão delas, né? Elas não se sentiam pertencentes à universidade. E isso é muito legal, porque de fato mostra também de novo isso. A gente não nasce sabendo, a gente vai passando por esse processo, é natural e faz parte. Exatamente, exatamente. E assim, é tudo experiência, né? Antes de entrar para medicina na UF, eu fiz um ano de nutrição, na UF também. Então, assim, foi um período que eu tirei até para relaxar. Eu estava muito cansada da rotina de vestibular e pré-vestibular, né? Estudando. E eu precisei dar essa pausa, assim. E foi muito legal. Conheci gente, um curso diferente, um olhar da saúde diferente. E isso foi válido, sabe? Eu gostei de ter passado por isso, né? Então, às vezes, a gente não chega lá naquele caminho do jeito que a gente traçou, mas alguns outros são bem interessantes e a gente chega lá depois. Sim, exatamente isso, muito legal você falar isso e dar essa perspectiva pra galera. E você falou da UF, de você já ter feito nutrição também. Então a escolha da UF vem de mais tempo. Como é que sempre foi ela ou você chegou a cogitar outros lugares? Olha, a UF ela tem um lugarzinho no coração, porque ela é de Niterói, eu sou de Niterói, então assim, já tinha esse contato mais próximo. Mas eu queria muito fazer na Unirio, porque eu tenho duas amigas que fazem lá, entraram antes de mim na medicina da Unirio. A Unirio fica perto do Maracanã, Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E eu queria ir para lá por causa delas, assim, conheci um pouquinho de lá. E só que a nutrição, como não era algo que eu queria realmente terminar, eu só queria experimentar, eu fiz na UF, que era mais pertinho de mim. Aí eu me apaixonei pela UF, assim. Me apaixonei pela UF, melhor universidade. É meio casa, sabe? Porque Niterói é uma cidade relativamente pequena, muito urbanizada, mas pequena. Então a UF é meio que a universidade da cidade. Então é casinha. E E aí então, eu não quis sair, né? então antes de você entrar, você nunca tinha ido na UF, não conhecia o campus, assim, nunca tinha andado por lá, assim, mesmo sendo da cidade. Eu fui uma vez intrometida com uma amiga que fazia veterinária lá. Eu fui intrometida assim numa aula de anatomia do nada. Eu nem era da faculdade, mas eu fui para conhecer. Mas eu não conhecia tudo. Então assim, você já conhecia a UF direitinho? Não. Mas é legal isso de você ter ido antes, porque aqui eu faço engenharia de produção aqui na UFSCar, né, na Federal de São Carlos. E tem muita gente da própria cidade de São Carlos aqui, que também é a cidade interior de São Paulo, é uma cidade bem pequena, que o pessoal não faz ideia, nunca veio na Federal de São Carlos, não faz ideia que a universidade é pública, tem gente que acha que é particular. Eu cheguei a dar aula no cursinho, e o pessoal, a gente descobriu isso no cursinho, o pessoal da cidade fala, nossa, eu nunca vim aqui. Eu não fazia ideia que era público, não fazia ideia que dava pra entrar de graça. Então, tipo, você ter ido antes, você conhecer alguém, já te colocou lá dentro e deu um passinho a mais, assim, de você conhecer, que é muito legal, que tem muita gente que fica meio que mistificando, né, a universidade, é um lugar mágico que só pessoas selecionadas devem entrar e eu acho que é legal as pessoas, principalmente em cidades menores assim, ir lá, vai lá conhecer, entra lá de penetra mesmo, aqui no UFSCar mesmo é super aberto, você vai entrando lá, conhece o campus, vê como é, conversa com o pessoal que você vai descobrindo, né, porque isso também ajuda nesse processo. No seu caso, você fez a nutrição e você teve essa experiência, mas gente que não vai fazer um curso de repente consegue um pouco dessa experiência indo ali e conversando. O pessoal é muito aberto aqui, pelo menos no geral, as universidades eu sinto que são assim, né? Aqui também é. Aqui também é bem aberto. É muito tranquilo de você entrar nos campos da UF para conhecer. Agora com a pandemia ficou meio complicado, mas saindo desse processo é muito tranquilo. Hospital universitário. A galera entra, atendimento lá, então já tem essa referência também. Eu nasci, inclusive, no meu hospital universitário, lá no Antônio Pedro. Então, tem todo um link, assim, que eu já nasci lá, voltei para estudar. Então, mas é legal entrar antes, assim. E aqui em Niterói, algumas escolas estão fazendo até uma espécie de excursão, sabe? Vão lá, conhecem o anatômico, que é um lugar que a galera geralmente quer conhecer, diferente, né? E motiva. Eu acho que isso faz parte também da motivação de quem está estudando para o vestibular, né? Conhecer um espaço, ver como é, sentir vontade de estar ali, faz parte.
Não, então você que tá ouvindo já sabe, né? Se você quer fazer UF e ainda não foi lá visitar depois que passar a pandemia bonitinho, vergonha, tá sendo julgado aqui pela gente, então vai lá e procura que tem muito disso mesmo que a Mari falou. Aqui na Federal tem a universidade aberta, portas abertas, e tem muitas dessas iniciativas da comunidade lá. Conhecer não só um curso específico, mas às vezes tem uma feira de profissões, assim, falando de vários cursos, então é legal pro pessoal conhecer isso. Não fica esperando você entrar pra descobrir como é que é. Vai lá antes, conversa com o pessoal, descobre, porque numa conversinha de repente fala uma coisa que vira uma chavinha que tava faltando, né? E Mari, nessa linha, você falou que você nasceu no hospital aí, universitário e tudo mais. Como é que era a sua visão, assim, em questão de especialização? Qual área você queria seguir da medicina, assim, quando você entrou no curso, quando você descobriu o que você queria fazer? Que eu sei que tem a área geral, mas geralmente o pessoal tem uma especialização em mente. Você já tinha alguma quando você entrou? Ah, essa é a melhor pergunta, assim. É a pergunta que atualmente mais me confunde, porque eu entrei certa de que eu queria fazer cardiologia. Era isso. Entrei, vou fazer cardio. Eu já tinha até subespecialidade na cabeça, com o que eu queria trabalhar. E aí você começa a estagiar, ter contato com outras áreas, e você começa a achar outras coisas muito legais que você nem fazia ideia. E hoje eu tô numa sinuca de bico, assim, sabe? Gostando de várias coisas. Comecei a dar monitoria. Para quem não conhece o conceito de monitoria, são alunos da universidade que dão aula, né? Ajudam ali em alguma disciplina. No caso da radiologia, que é uma especialidade médica, a gente tem no curso, no quinto período aqui da UF. Eu sou monitora, eu comecei a dar monitoria. Aí me apaixonei pela radiologia e eu tô perdida. Essa é a verdade. Então, ó, às vezes a gente fica perdido lá no médio do que fazer, entra na faculdade e fica perdido ainda no que fazer a partir dali. Acontece. Antes era Normal. perdido que eu não conhecia as áreas, agora eu conheço e gosto de várias. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Então, assim, na vida a gente passa pelos processos de dúvida. Mas eu entrei querendo fazer cardio. E tem uma área que a galera geralmente vai, assim, que a galera geralmente entra decidida, você pegar uma população, assim, uma amostra dos bichos, assim, e eles falam, não, eu vou fazer isso. Essa área é mais comum. Tem alguma? Olha, eu vejo muita gente querendo fazer neuro. Eu, particularmente, não sou fã de neuro, então eu fico assim, nossa, ok, coragem. Uma galera querendo fazer neuro, tem gente querendo fazer cardio, vi um número considerável de pessoas. Cirurgia, a galera adora cirurgia, então tem muita gente que fala que quer fazer cirurgia. Assim, tô falando da cirurgia geral, né? Porque as especialidades vão indo depois. Então, muita gente quer fazer cirurgia. Ó, da turma, assim, que eu conheço, a maioria eu vejo querendo fazer cirurgia. Cirurgia falam muito. Nossa, E Grey's Anatomy total, total. é, e a clínica médica também, né? Porque ela é quase que uma ponte, assim. Quem quer ser cardiologista tem que fazer clínica médica antes. Então, muita gente também quer fazer clínica. Entendi, entendi. E voltando ainda nessa sua, na Mari que escolheu fazer o curso de medicina. Se eu chegasse para aquela Mari e perguntasse, o que faz um médico? O que ela ia me responder? Forçando sua memória aqui, meu trabalho é esse. Dá plantão. O médico, ele dá plantão. A imagem que eu tinha, e foi até, eu lembro, num dia que eu comecei a pensar mais na medicina, é quando eu fui no hospital. Eu estava passando mal, fui no hospital. E aí, aquela dinâmica da galera, atende no consultório, daqui a pouco vai resolver outra coisa em outra sala, volta. Então, eu sempre tive a visão do médico muito dentro do hospital, plantão, cuidar de gente, né? Cuidar de vidas. E dentro disso, eu confesso que a função, como eu vejo hoje, é bem diferente. Mas a visão era essa, cuidando de gente, correndo para lá e para cá, bem seriado, assim. E como é que você vê hoje? Vamos ver essa evolução assim, uma do lado da outra já. Você está me desafiando super nessa É entrevista aqui, ó, um desafio atrás do outro. hoje. Então, eu vejo muito a parte ainda da correria, né? Eu gosto sempre de lembrar que ainda assim, a correria ela é uma escolha. Tem muita gente que fala, médico não tem tempo para nada. Não é bem assim. Tem como você ter, é só você gerenciar. Mas tem a parte da correria, sim.
No plantão, dei bastante tempo de estágio na emergência. Eu achava que eram muito mais casos mais graves, difíceis ali de manejar. Claro que existem, né? Mas a maioria dos casos são muito simples, assim, de resolver, sabe? Às vezes até falta de orientação. Eu trabalhei muito no SUS, né? No estágio. Então, às vezes era muito disso. Inclusive, eu sou apaixonadinha pelo SUS. Se quiser, a gente fala depois. Mas eu vejo a parte burocrática, coisa que antes eu não via. E ela existe, né? Na cirurgia ela existe, no consultório também, regulação de paciente, essa parte escrita e mais chatinha, assim. Não sabia que tinha, para mim era só cuidar de gente. Ah, é legal ver essa evolução, porque de fato você vai conhecendo mais as minúcias da coisa, né? Antes era aquela visão sua enquanto paciente, querendo ou não. Que vai ali no hospital, que vê o que o médico faz na sua frente, só que você não sabe o que tem por trás, você vai conhecendo esse por trás com o passar do tempo. E aqui a gente é time SUS. Falou bem de SUS, a gente é mais Aí, unido aqui, é isso. Aqui a gente só funciona assim. O João e o Bino não estão aqui, mas eu tenho certeza que a gente sempre fala aqui. E é muito legal ver você da medicina falando, porque, claro, que a gente fala é super importante, a gente entender a importância, mas você tá ali por dentro, você sabe muito mais do que a gente. Mas a gente vai voltar nesse ponto, porque eu acabei não perguntando, a gente sempre esquece de perguntar isso, sobre a duração e o período do curso. Tipo, se o curso é de manhã, é integral. Você falou que tá no oitavo período, mas quantos são no todo? Como é que funciona? são 12 períodos, 6 aninhos. É integral, né? Então, em teoria, a gente tem aula de 8 às 18, de segunda a sexta. Sábado é uma exceção da exceção, assim, não é comum. Eu estou no oitavo período, eu nunca tive uma aula no sábado. Mesmo com pandemia, reposição, nunca tive. Entendi, entendi. Varia, tem dia que começa um pouquinho mais cedo, depende do período. Mas são 12 períodos de 8 às 18, segunda a sexta. Ai, é. Curso integral sempre é uma loucura, principalmente que a gente sai do ensino médio, a gente não está acostumado com tanta coisa. E eu não sei qual a duração das aulas aí, mas no geral são aulas de 4 horas, né? Eu imagino que seja a mesma lógica com vocês. Aqui eu aula de E 2 ou 4 horas. Geralmente é, é isso. de Então que 2 já a é 4 uma. dias. Só um detalhe que você perguntou horário. Nos 2 últimos anos, que é internato, aí os horários são bagunçados, tá? Porque aí você pode estar de plantão, aí já são 12 horas, pode ser de noite, pode ser de dia, fica bagunçado. Esse horário que eu falei fica mais do primeiro ao quarto ano. Sim. Sim, que é uma coisa legal também. Acho que talvez até para você falar que a próxima coisa que eu ia perguntar para você é que na universidade você começa a ter um pouco de autonomia sobre as suas aulas, né? Você escolhendo os horários das coisas e até então você não tinha no ensino médio. E é uma das coisas que me chocou, assim, quando eu cheguei no primeiro ano aqui no curso, não, a gente não escolhia, mas a partir do segundo semestre já podia escolher as suas matérias. Vinha uma grade recomendada, mas você podia mudar o horário, puxar outras matérias. Então, nesse espírito, e trazendo um pouquinho mais para perto, né, do presente, que a gente pegou a Mari lá que escolheu o curso. Agora a gente tá com a Mari Bichetti. Como é que foi seu primeiro ano? Quais foram os choques, as coisas que chamou a atenção na universidade? Uma coisa interessante na medicina. Vou falar da UF, não tenho certeza das outras aqui do Rio. A gente não monta a nossa grade. Ela vem pronta, montadinha. A gente só começou a lidar com o sistema de inscrição da disciplina agora na pandemia. Mas era tudo pronto, a gente só pega montado e vai. Assim. Então, essa questão da autonomia, a gente tinha pouco, na verdade. Então, não teve essa adaptação assim, de disciplina e coisas do tipo. Agora, adaptação inicial, horários, né? Porque tem hora que a gente tem aula no Balonguinho, que é no centro de Niterói, depois a gente tem que ir lá pro hospital. É perto, mas não é tanto, então como é que eu saio? Eu tenho que almoçar, eu tenho que ir para a aula. Então, é uma dinâmica que a gente tem que se adaptar. A gente fica muito livre, né? A gente não é obrigado a assistir aula nenhuma, a gente tem que dar conta das nossas faltas, o professor não vai ficar te avisando quanto de falta você tem. É tudo com você, né? Você fica ali 100% responsável. Os professores da UF são muito queridos, assim, muito fofinhos.
ajudam muito esse primeiro período na adaptação, né, ali com a universidade. Mas a dificuldade é essa, é tudo com você. Então, onde é a próxima aula? O campus é grande, eu não sei onde é a sala, é um corre-corre para lá e para cá para você achar o lugar da aula, até você se adaptar. Então, acho que é mais a questão de campus, deslocamento e horários que eu tive que me adaptar. Sim. A rotina de estudo pra você foi tranquila, essa adaptação? Que é uma coisa que também às vezes pega, né? Porque costuma ser mais puxado. Se bem que você tava vindo da nutrição, de repente já teve esse choque quando você foi pra nutrição? Ou ainda teve aquela adaptação teve que rolar sobre os estudos? No primeiro período, até o número de disciplinas que é menor ajuda, né, a gente a se adaptar. Mas rolou, né? Porque a gente começa a ter que estudar mais por livro, livros específicos, qual livro que você se adapta mais. Semanas de prova, né? Juntava às vezes perto uma da outra, a gente dá aquela suadinha assim para conseguir ir estudando tudo, mantendo a saúde mental, sabe? Acho que o principal desafio foi esse. Conseguir manter a saúde mental e estudar, né? Não surtar. Mas aí método de estudo, assim. Aí eu trouxe muita coisa da época do vestibular para a universidade e me ajudou lá. Mudou tudo hoje eu uso outras coisas para estudar. Mas eu trouxe muita coisa de lá, assim. É, de fato, essa questão da adaptação e da saúde mental é uma coisa que pega muito. E universidades é muito comum mexer com a cabeça das pessoas. As pessoas vão para um ambiente que tem muito mais pressão, essa autonomia também que a gente ganha em certo nível, também é prejudicial. Você fica com um problemaço de escopo aberto, você ganha muita liberdade, às vezes é difícil lidar com tudo isso. Então, isso que você levantou da saúde mental, ainda mais no episódio sobre medicina, é essencial o pessoal também se preocupar, né? Também não tentar abraçar o mundo ali e acabar esquecendo de você. Exatamente. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, muito, muito. Tem vários cursos, né? Cursinhos pré-vestibular que faltam enlouquecer o aluno para ele conseguir passar no vestibular. Ele passa, assim, e chega transtornado na universidade. A gente vê isso acontecer. Então, assim, até que ponto, né? E aí é um curso de 6 anos. Você vai ficar 6 anos se acabando? Complicado. Exato, exato. E pensando nesse primeiro ano também, teve alguma matéria que você lembra que você teve dificuldade, que deu mais trabalho que as outras? Então, a matéria que tem mais dificuldade no primeiro período, assim, a galera geralmente tem, não foi uma coisa só comigo, é a bioquímica, assim. Geralmente a galera tem dificuldade, a matéria, assim, bem abstrata, aquela coisa. E foi até uma das minhas motivações para fazer um projeto na bioquímica, que eu estou fazendo até hoje, desde o segundo período, assim, está sendo bem legal, que está voltado para a didática. Então, a gente desenvolveu um jogo para conseguir ensinar de forma um pouco mais lúdica, mais atraente a bioquímica aí no primeiro período, assim. Mas é a que a galera mais reclama. Nossa, que sensacional isso, porque de fato, para a maioria dos cursos, tem uma matéria assim que você sabe, no primeiro ano vai ser essa aqui. Engenharia, geralmente, cálculo um mata todo mundo. E tipo, você fazer um projeto pensando nisso e melhorar a didática é sensacional. Como é que surgiu isso? Foi de você? Você organizou um pessoal? Tinha alguma coisa rolando já? Porque isso é muito bom. A minha professora, querida, muito querida, da bioquímica, ela, no final, eu era muito interessada, eu conversava com ela, assim, nas aulas e tal. E aí, no finalzinho do primeiro período, ela perguntou se eu queria fazer algum projeto com ela. Aí eu falei que tinha interesse e que ia pensar numa forma legal. E aí veio a ideia do jogo, aí eu montei, só eu e ela que fizemos esse jogo, né? E é um joguinho muito legal, um joguinho de carta que passa num plantão, assim, aí os jogadores são os médicos do plantão, é muito maneirinho. Assim. E a gente Caraca, traz os sensacional. conteúdos da bioquímica dentro do jogo. Nossa, muito, muito legal, Mari. Mostra isso pro pessoal que tem esse extra que é muito legal, que a galera às vezes não sabe que tem na universidade. Essa possibilidade de você fazer um projeto com o professor, dos grupos de extensões que a gente sempre fala. Você falou no caso da monitoria, outro exemplo. Então tem para além da sala de aula muitas coisas que rolam. Assim, é legal você se envolver com isso, que eu imagino que te agrega muito, né? Aqui eu sempre tô falando do quanto que dar aula no cursinho me ajudou, quanto foi importante para mim tudo isso, que é um projeto extra, que não tem nada a ver com o meu curso.
Então acho que é legal para você também, deve ter tido isso, né? De você perceber que tem mais do que o curso ali que a faculdade pode te dar. Tem muito além da grade, que eu costumo falar. A grade curricular obrigatória é uma coisa e tem um universo fora daquilo ali. Tem matéria optativa de vários cursos que você pode fazer e curtir, experimentar. Tem as atividades, os projetos com os professores, pesquisas em andamento que podem ter a ver com você, você queira entrar e participar. Tem como você fundar projetos, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Enquanto aluno, a gente pode criar muita coisa dentro da universidade. A gente tem espaço para isso. Claro, orientado por um professor, mas a gente tem espaço para fazer isso. Às vezes, os professores se interessam muito pelos nossos projetos. Exemplo, na medicina existem as ligas acadêmicas, que são grupos de alunos que se juntam, orientados por um professor, é tipo um projeto de extensão. Voltado para o ensino de uma especialidade específica. Então, tem da cardiologia, da cirurgia, e assim vai. E aí, no final do terceiro para o quarto período, se eu não me engano, eu fundei uma liga acadêmica de procedimento médico. Então, para a gente treinar procedimento, né? A gente forma, às vezes, treinando pouco alguns procedimentos fundamentais, sutura, intubação, entre outros. E aí eu apresentei essa minha ideia para um professor que topou a ideia e a liga está aí. Então a gente pode criar muita coisa dentro da universidade. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal que mostra esse outro lado, de fato. A gente fala que a universidade é um universo novo. Você não é só uma escola sobre medicina. É, tipo, é todo um ambiente novo e você se permitir envolver nisso é muito legal e dá histórias como isso, porque fundar uma liga é algo muito legal e é algo que vai perdurar não só para o pessoal do seu ano ali, né? Para todos os anos, o pessoal que vai vir, é uma coisa que vai evoluindo com o tempo e que de fato, se é uma questão urgente, como foi o caso que você falou, são procedimentos que vocês têm que fazer e você sentiu que tinha que a gente estava treinando pouco durante o curso, é legal que você tenha tomado essa atitude de fazer e tudo mais. É muito bom, Mari. Então, de novo, com a pessoa certa aqui na conversa para encantar o pessoal da medicina aí. Venham E, para a medicina, inclusive da UF. inclusive, você chegou a pensar em trocar de curso, alguma coisa nesse estilo, ou nunca passou pela sua cabeça? Porque pelo que eu vi, você curtiu bastante o curso, né? Então, depois de já estar na medicina, eu não pensei em trocar, não. Assim. Eu pensava quando eu estava na nutrição, né? De ir para a famosa, querida médica. E depois disso, não. Às vezes a gente desanima. Eu acho importante falar isso. Ninguém está sozinho quando desanima. No meu sétimo período, eu estava super desanimada, cansada, não estava afim de estudar. Acontece. Mas não cheguei a pensar em questão. Pronto, acho que foi, aí deu uma cortadinha, mas acho que deu Seu pra áudio pegar. tá fechado. Eu tô mudo, tentando treinar a sua capacidade de leitura labial aqui, ao vivo. E você Claro. não. Essa super oportunidade aí passando na sua frente, mas tudo bem. Quer abraçar, também não dá pra abraçar tudo. E Mari, tem alguma coisa assim que te marcou no seu primeiro ano assim da UF, que apesar de você já ter feito nutrição, você lembra que você curtiu muito assim no curso de medicina ou na universidade? Porque eu vi que você é bem envolvida assim, você contando dá pra ver que você se envolveu bastante com a faculdade. Mas no primeiro ano assim, teve alguma coisa que saltou aos olhos? Acho que o que marca o primeiro ano são os rolês, assim. Vamos falar a verdade, vamos. Você está chegando na universidade, está conhecendo a sua turma. Aqui na UF, cada turma tem em torno de 90 a 100 alunos, então é muita Nossa! gente Ah, numa turma. galerinha. É um mundo de gente nova para você conhecer. E aí, aqui, quando a gente entra, tem a parte do acolhimento, né? Não chamam de trote aqui, porque é uma coisa bem mais leve, suave, que é uma grande brincadeira. E aí a gente leva os calouros para conhecer o Parque da Cidade, para ir à praia. Isso é delicioso, assim. É muito bom. Essa interação e essa recepção, quem entra na UF se sente na medicina, né, da UF, se sente muito bem acolhido. Essa é a grande questão. Independente de onde você venha, você se sente muito bem acolhido. A recepção é muito calorosa. Então, acho que o que marcou foi isso no primeiro ano.
Nossa, isso é muito legal. E você vê que é uma coisa que eu, pelo menos quando eu tava na época de entrar na universidade, tinha uma preocupação disso de trote, de uma coisa violenta, porque tinha muito isso. E você vê que vai diminuindo, né? Em todas as universidades, quando a gente traz essa questão pro pessoal, eles sempre falam que é uma coisa muito mais ameno. No seu caso, vocês nem chamam de trote, porque de fato tem essa conotação um pouco negativa desse passado com histórico que talvez o pessoal mais novo nem tenha visto, mas tinha muito, pelo menos na época que eu tava fazendo vestibular, de casos de trotes super pesados, trotes que forçavam as pessoas a passar por situações, assim, bem absurdas você olhando hoje, na época também. Constrangedores, que Sim, colocavam você mesmo em risco, não tem menor motivo para isso. Assim. É para você chegar na universidade e ser bem recebido, não é para você ficar em risco e passando vergonha. exatamente. Exatamente. E essa postura mais receptiva faz até você sentir mais à vontade, né? Você fica mais à vontade de fazer o curso, você conhece o pessoal do seu curso, é uma oportunidade de fazer você conhecer o campus ali, igual o campus é grande, você conhecer a cidade também, então é uma coisa bem legal e você falar, acho que acalma, dá pra acalmar o pessoal também que tava preocupado com isso. Ficam, o pessoal tem medo, né? Aqui na medicina da UF eu estou falando que não precisa ter medo. Os outros cursos eu não posso garantir. E agora, pensando mais em você como veterano, eu acho que é legal você falar de um assunto que, pelo menos pra mim, que nunca pensei em fazer médico, nada, eu nunca, não tinha muito claro qual que era essa jornada. Eu sempre escutava que não é só medicina, tem que fazer especialização, ou não, dá pra fazer só medicina. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é a jornada de um estudante de medicina, assim, você se formou, aí você vai fazer uma especialização, não precisa, como é que é isso? Acho que é legal pro pessoal se situar, assim, como funciona. Beleza. Então, graduação, fez o vestibular, entrou 6 anos, você se forma, você é médico, generalista, né? Aqui no Brasil, a gente pode fazer quase tudo, né? Não tem muito filtro, assim, mesmo você sendo só clínico geral, que você se sente seguro para fazer dentro do bom senso, né? E do que o CFM prega, você pode. Você não é obrigado a fazer residência, especialização, doutorado, não é obrigado. Você graduou, você trabalha como médico, tá? Alguns postos de saúde no Brasil e no Rio de Janeiro não pedem ainda que você tenha residência em medicina da família e comunidade para trabalhar no posto de saúde. Então, o mercado de trabalho fica como alguns postos de saúde, plantões de emergência, hospital, UPA, UPH, tudo isso aí, consultório como clínico geral também, tá? Agora, diferença de residência para especialização e para internato. Muita gente confunde internato com residência, né? O internato são os 2 últimos anos da faculdade, da graduação. Faz parte da graduação. Você ainda é aluno durante o internato. A residência, você é médica, médico formado, e vai prestar uma prova parecida com o vestibular, só que agora com conteúdo de medicina, onde você vai escolher a sua especialidade. Então, você quer fazer cirurgia, clínica, dermato, neurocirurgia, ginecologia, obstetrícia, tem um mundo. Oftalmo, enfim. Você vai fazer a prova para aquilo que você quer. Tá? Não é obrigado a fazer, a prova é paga. Agora está surgindo um movimento de unificação das provas de residência. Antes você pagava cada serviço. Exemplo, eu quero fazer residência na UF. Então, vou pagar a prova de residência da UF. Mas eu também quero tentar para a UFRJ. Então, vou pagar da UF, vou pagar da UFRJ. Aí eu vou tentar para uma de São Paulo. Vou pagar da UF, da UFRJ. Entende? Agora, Nossa. com essa unificação, não. Você paga uma prova e ela te dá acesso ao Brasil, aos serviços do Brasil. É basicamente o SISU, agora voltado para a residência. Isso está em Exatamente. andamento, tá? Isso não está plenamente fechado. Hoje, 19 de novembro de 2021, isso ainda está em andamento. Mas aí você faz a prova. É obrigado a fazer? Não. Eu posso trabalhar como médica sem fazer residência? Posso. Eu sou médica, clínica geral. Especialização. Vamos lá. A diferença é: quem está fazendo especialização está formado como médica também. Só que eu não preciso fazer prova em algumas especializações para entrar e eu tenho que pagar pela especialização. É como se eu pagasse um curso que eu estou fazendo. A residência, eu faço a prova, eu entro e eu não pago, eu recebo uma bolsa da residência. Tá? A bolsa da residência atualmente está em torno de R$ 3.000 mensal.
Para alguns lugares, a residência de medicina de família e comunidade paga mais. Tem algum lugar que paga até 10 mil reais, né, para trazer incentivo para a área. Então, ficou claro, residência, internato, especialização, são essas três Ficou. distâncias. A única coisa que eu fiquei em dúvida é sobre a residência e a especialização. Tem alguma área que você pode fazer qualquer um dos dois? Você escolhe? Ou tem áreas que é só residência, tem áreas que é só especialização? Como funciona isso? Então, dermato, você tem residência e tem especialização, na cardio também. Geralmente, quem faz especialização no final faz uma prova de título para poder entrar, né, para parte da sociedade de cada especialidade. As áreas cirúrgicas, eu vejo pouquíssimas, na verdade, eu até desconheço especialização, tá? A especialização tem mais em áreas de acesso direto, como a dermato, né? Mas, assim, é até uma boa pergunta isso aí, hein? Quais que não existe especialização? Eu digo que eu desconheço áreas cirúrgicas que tenham especialização, tá? Mas as áreas clínicas costumam ter. Nossa, mas muito legal isso que você explicou. Acho que para a pessoa que está só pensando em fazer medicina pelo estereótipo, já vai conseguir entender ali como é que funciona o todo, as possibilidades de caminho. Porque, querendo ou não, isso é importante também, é uma coisa que tem que se preocupar, né? Porque é o caminho que você vai fazer, dependendo de onde você quer ir, você já ter claro isso vai te ajudar. E nessa linha, você tinha comentado um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre a dinâmica do curso, do ciclo básico e tudo mais. Acho que é legal você falar também, que a gente fala de como é que funciona o todo da medicina e como é que funciona aí na UF. Acertei o nome, não falei UFF. Tô me segurando aqui, Aê! eu tô me segurando, tá sendo uma luta. Tenho um problema com nomes aqui, Uf, mas uf, fácil. como é que funciona aí na UF? Porque eu acho que é legal pro pessoal entender como é que vai ser dentro da universidade também. Show. Então, a dinâmica geral, nos 2 primeiros anos, que são o nosso ciclo básico, a gente tem o básico. Então, a gente tem anatomia, bioquímica, histologia, a gente vê muito micro, né? A gente vê que o curso ele vai evoluindo do micro para o macro, né? E a fisiologia também a gente tem. E a gente consegue participar dos projetos de extensão, pesquisas a partir do nosso segundo período, tá? Que é onde a gente faz iniciação científica, que é como se fosse uma disciplina que te prepara a participar das pesquisas e projetos. No terceiro e no nosso quarto ano é o ciclo clínico. E aí a gente diz que é quase que a medicina de verdade, assim, né? Não jamais desfazendo do ciclo básico, mas é o que aproxima mais a gente da prática do médico mesmo, sabe? E ali que a gente estuda cada especialidade. Então a gente tem aula de cardiologia, de ortopedia, de cirurgia, de neurocirurgia e assim vai, tá? Isso é distribuído ao longo de 4 períodos, 2 anos novamente. Que é como se fosse um ciclo profissional, sabe? É ali que a gente aprende. A gente tem muito mais estágio, muito mais prática. Tem a famosa semiologia, né? Semiologia é a base da medicina, clínica principalmente. E na semiologia, a gente basicamente aprende tudo de uma consulta. O que você imagina de uma consulta médica é o que a gente aprende na semi, tá? A gente começa aqui a gente faz aqui na UF no 5º período, a semiologia. Numa dinâmica bem legal e muito adaptada aí durante a pandemia, né? A gente não via paciente. E nos períodos normais, sem pandemia, é na beira do leito, lá com o paciente dentro do hospital. 5º período já é terceiro ano, é quando a gente começa a ficar direto no hospital. E aí, 5º e 6º ano, que são internato, é só estágio. A gente não fica muito em sala de aula, não. É prática mesmo. Aí tem plantão que você tem que cumprir, tem dia que você vai ter que ficar no consultório. No clínico, terceiro e quarto ano, a gente atende alguns pacientes, né? Enfermaria, passa visita para treinar, colher anamnese, examinar. E no internato, a gente já faz isso de forma muito mais ativa, né? Atender mesmo, passar o caso depois para o professor, participar da tomada de decisão, de tratamentos, de encaminhamentos e tudo mais. Tá? Então, é nessa evolução do micro para o macro até você tomar a decisão, porque você vai formar, né? Tem que saber.
Nossa, é legal de fato essa estrutura. Você explicando, dá pra ver que você vai crescendo ali do micro pro macro e dá pra ver isso claramente, com você explicando as matérias e como é que funciona a dinâmica. E você falou a questão das ligas. Eu, aluno do primeiro ano, já posso entrar numa liga ou também é depois de determinado momento? Como funciona? Isso é estipulado por cada liga, né? Algumas são liberadas desde o primeiro período, é mais por período do que por ano. Algumas pedem que você esteja no quinto período, outras pedem que você esteja no terceiro. Varia de cada liga. Exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu queria muito participar da liga de trauma e emergência. Só que só podia a partir do terceiro período. Eu tive que esperar chegar no terceiro para poder entrar. A liga ALAPM, por exemplo, de procedimentos médicos, aí você já pode a partir do segundo. Tem alguma que é desde o primeiro, se eu não me engano, é de ginecologia e obstetrícia. Desde o primeiro período. Nossa, e parece bem interessante, assim, pra alguém que quer conhecer as áreas. Parece uma possibilidade legal. Não sei se a lógica é essa ou se o pessoal vai depois que já escolheu, mas parece É que um a dinâmica teste. é um É tipo, teste, né? eu entrei na faculdade achando que ginecologia e obstetrícia era chato. Mas acabei, era a única liga que tinha no primeiro período, aberta. Falei, vamos lá, né? Quero participar de uma liga. Fui conhecer, adorei. Foi ali que eu descobri a gineco, a obstetrícia, vi que é legal. Hoje, inclusive, é uma possibilidade, assim, para eu fazer como especialidade. Olha só como as ligas mudam os caminhos. Legal, legal demais isso, porque de fato é uma área assim, igual a medicina que tem muitas possibilidades. Você precisa de alguma coisa assim pra você ir experimentando. Não dá pra você só ir cegamente e só descobrir depois de formado se você gosta ou não, né? Não fica muito mais difícil, né? Assim, é Exatamente. tipo um teste, assim. Você vai degustando as especialidades através das ligas. E sabe o que é muito legal das ligas? Oportunidade de estágio. Então, assim, através da Liga de Ginecologia e Obstetrícia, eu fiz o primeiro atendimento de paciente no primeiro período. Assim, acho que ninguém fez isso na UF, ou poucas pessoas fizeram. Orientada, acompanhada sempre pelo Sim. professor, claro. Mas, assim, uma oportunidade incrível. Isso me motivou pra caramba, e foi através da Liga. Nossa, de fato, porque tem. Nossa, seria uma coisa que você só ia fazer depois de formado, assim, quase, lá pra frentão, o sexto, sétimo período, lá pra frente. E, Exato, exato. nossa, muito legal isso das ligas. E acho que é legal ver também com você como é que você acabou como monitora de radiologia, porque não é todo mundo que vai pra monitoria, não, hein? Tem alguma coisa que chamou a atenção ali. Como é que foi isso? Como eu fui parar, melhor pergunta, como eu fui parar lá? Como é que E você como é que eu acabou aqui? Você se tô. deu conta? Como é que eu cheguei aqui? Olha, então, é uma história de superação. Olha só, eu sou cheia de história para contar. Esse vídeo vai durar assim uma vida. Assim que é bom, assim que é bom. Coitado de quem editar, mas vamos lá. Eu comecei a estagiar em 2020, período de pandemia, e quando a gente faz estágio, emergência, tá? Emergência e CTI, a gente vê muito exame de imagem, tomografia, raio-x, alguns ultrassom por aí. E comecei a ter contato, eu ficava curiosa, né, de olhar assim, porque exame de imagem, geralmente as pessoas me olham como um ET. Quem é da rádio, monitora, professor, é tipo um ET, né? Como é que você consegue ver isso? Porque muita gente tem dificuldade com exame de imagem. E a superação é fazendo estágio, vendo toda hora uma tomografia, um raio-x aqui e ali, eu tive que ir aprendendo, né? Eu ia vendo, eu ia discutindo com o médico do plantão e entendendo. E quando eu fui vendo que eu comecei a saber ver, falei, cara, eu sei ver esse exame. Eu tô entendendo o que tá aqui. Aí começou um negocinho aqui no coração. Eu falei, nossa, mas que história de superação. Eu acho que eu vou até ser monitora da rádio. Até como uma oportunidade de eu aprender mais. Porque o monitor ele não sabe tudo, né? Ele sabe boa parte, mas ele aprende a outra metade ali. Então, eu falei, cara, eu acho que é uma oportunidade interessante. Gostei também dos professores da rádio. Fiz a prova, e assim, a história, fiz a prova da monitoria num plantão. Eu estava de plantão, eu pedi para parar rapidinho. Eu fiz dentro da sala do CTI a prova. Que era online, né? Pandemia e tal. E eu fiz ali e eu consegui passar. Passei em primeiro lugar da monitoria, nem acreditei, nem acreditei. Agora eu tô amando. Nossa, que. É, de fato.
parece impossível ver qualquer coisa daqueles exames quando você vai no médico, parece que ele tá inventando. Ele olha ali e fala que deve ter alguma coisa, é ali, ó. Tá aqui, tá Parece que aqui. tá inventando. Estão inventando visivelmente. Tem um monte de mancha branca, você não tá vendo nada aí. Para com isso. A gente não precisa passar por isso. Não me engana, não. Exatamente. Tá vendo que eu passo quando paciente ali? Tem que fingir que tá tudo bem. Eu tô vendo que não tem, mas. De fato, essas coisas assim são. Dá pra você entender a complexidade da coisa, porque, de fato, é uma área que não tem muito. Eu imagino que não tem muito tipo, uma super técnica pra você bater o olho. É uma coisa que você vai precisar de treino, né? Não tem como você ler um livro ali e falar, não, agora eu manjo, sei tudo, pode mandar. Você vai ter que ir treinando e ir pegando as nuances da coisa, porque querendo ou não, cada exame é uma pessoa e cada pessoa é uma pessoa, no fim das contas. É muito treinamento. É treinar olho, basicamente. Exatamente isso. E estamos falando dessa matéria, mas eu queria puxar uma pergunta que a gente sempre faz, que é qual matéria que você acha que é a matéria do curso, assim? Uma matéria que tem a cara da medicina, é essa matéria. O que te veio na mente? Eu acho que a cara da medicina acaba sendo a semiologia, É, né? de fato. Acaba sendo porque quando você pensa numa consulta, é sêmio, para você saber examinar, é semiologia, não tem nem muita dúvida, assim. Os outros pessoal de medicina que a gente conversou, a resposta é bem por aí mesmo. Não E tem dá, muito para correr. não tem pra onde correr, é isso. Tá, mas e qual que é o seu top 3 então? A Mari tem que fazer o top 3 das matérias que ela mais gostou. E ela vai começar de baixo pra cima, pra dar emoção. Terceiro lugar está. Em terceiro lugar. Nossa, você me pega tão de surpresa, Aqui, ó. assim. Tô rufando os tambores. Tá aqui, ó. Os tambores sendo rufados. Peraí. Tá. Terceiro lugar. Vou deixar em terceiro lugar fisiologia. Fisiologia Fisiologia, terceiro. cardiovascular. Terceiro lugar. Cardiorrenal, porque são juntas. Meu terceiro lugar. Gostei muito de fazer. Muito. Meu segundo lugar, Ó, os tambores. Rufando de novo aqui, ó. eu vou deixar. Ai, que difícil. Eu vou deixar a rádio em segundo. As aulas da rádio. Olha só, a radiologia em segundo. Me surpreendeu. Eu pensei que era o primeiro lugar, eu não vou negar. Eu imaginei o primeiro lugar, puxando a sardinha ali da monitoria e fala, e é incrível, já vem pras monitorias. Vem para monitoria, sim. Eu vou deixar a rádio em segundo. Em primeiro lugar, assim, GO, ginecologia e obstetrícia. Nossa. A matéria que você achou que não ia gostar, primeiro O mundo lugar. é uma caixinha de surpresa. A medicina é uma caixa de surpresa. É isso. Olha. É isso. E tem uma matéria, você falou da radiologia, mas tem uma matéria que o pessoal geralmente sofre assim? A matéria que o pessoal sempre sofre. Você falou do primeiro ano, mas assim, no geral. É a radiologia mesmo ou tem alguma outra que te vem na mente? É a anatomia. A anatomia, a famosa, temida. A gente tem 1 ano e meio, 3 períodos de anatomia. Nossa. E, nossa, já saí do anatômico, assim, 10 horas da noite, estudando para a prova dia seguinte. E não era estudando de véspera, não, assim. A anatomia da UF puxa bastante da gente, assim. E a gente dá uma suada considerável. Se você perguntar para um aluno de medicina da UF, ele vai reclamar do anato, provavelmente. A anatomia parece que é uma... eu nem faço nada relacionado a biológicas e eu tenho medo de anatomia. Os colegas, É meus mesmo? amigos que fazem coisas biológicas. Minha noiva tá fazendo enfermagem, ela já tá... Eu já tenho medo quando chegar a anatomia pra ela, eu já falo, olha, nunca fiz, mas pelo que me falam, essa tal de anatomia aí não é tão gente boa, não. Vamos tomar um cuidado com ela. Não é simpática, não. Dá trabalho. Assim, o engraçado é que é uma matéria que dá trabalho, puxa da gente, mas a gente gosta de fazer. Porque lá no básico, ela aproxima mais a gente do corpo. Né? Aqui a gente usa cadáver na UF. Acho que todas do Rio, públicas, usam cadáver. Então, aproxima mais. Então, é o misto de tô gostando de aprender, de, cara, pega um coração na mão. Não é Nossa, legal? deve Pega ser uma um loucura mesmo. pulmão, um Nossa. rim, um intestino na mão. É maravilhoso. É gostosinho ficar passando a mão no intestino. Ele é fofo. Literalmente. Não me ache estranha, gente. Quando vocês estiverem lá, vocês vão lembrar de mim. Pessoa tá lá, acabou de entrar, passando a mão assim no intestino. Nossa, é fofo, né? É fofo mesmo.
Mas assim, aí é esse misto de ser difícil, a galera reclama, mas a gente gosta, assim. É, não, tem essas matérias, porque tem bastante a cara, assim, de medicina, tem uma coisa mais mão na massa, assim, bem no corpo, órgãos e tudo mais, então tem essa cara. E uma pergunta que eu olhando o seu perfil ali no Insta, que a gente vai falar sobre seu famoso Insta, eu fiquei em dúvida que eu nunca tinha visto falar a tal da medicina holística. Eu vi que você colocou e eu achei que valia a pena a gente falar um pouquinho sobre. Porque eu já vi a expressão holístico todo ligado ali, mas eu nunca tinha visto associado à medicina. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é a tal da medicina holística, dona Mari. Ai, eu adoro falar sobre isso. Eu acho sensacional, porque realmente é um tema que muita gente não conhece. Quando a gente fala de medicina holística, a gente fala do todo. Então, assim, é quando eu olho e analiso a minha paciente de uma forma geral. Então, se você vem para mim com, vou dar um exemplo prático, você vem para mim com uma dor de cabeça e uma pressão que está pouquinho alterada para cima, um pouquinho elevada. E aí, o clássico é eu te passar um remédio para dor, já inicialmente, né, ficar tentada ali a te passar um remédio de pressão, né, para descer a pressão, te taxar como hipertensa e te mandar para casa tratar aquilo ali, né? Quando eu falo da medicina holística, eu vou trazer para cá o contexto daquela pessoa. Então, você estava com uma dor de cabeça que estava te atrapalhando há dias, a pressão estava um pouquinho alta, mas aí numa conversa tranquila, você me conta que você perdeu o emprego, que você tem 2 filhos para cuidar sozinha e está passando uma dificuldade, aquilo está te preocupando muito. Não faz sentido isso que essa paciente está apresentando? Essa Sim. dor de cabeça e essa pressão. Aí, quando a gente estuda, a gente sabe, estresse emocional mexe com a nossa pressão. É um fato. Então, assim, será que se eu pensar em trazer para essa paciente uma rede de ajuda, aí eu converso com o serviço social, aí eu converso com outros setores, a gente faz uma equipe multidisciplinar e eu vejo a melhor forma de ajudar. Talvez se eu ajudar ela nisso, ajude mais do que eu passar um remédio para pressão, né? E aí até reduz efeitos colaterais aí, que talvez essa paciente nem hipertensa seja, né? Ela só estava passando por um momento ali de alteração. E aí, terapias. Eu falei do remédio, falei de uma rede de ajuda, mas tem outras formas? Tem. Então, hoje, né, tá até em alta, e aí cromoterapia, aromaterapia, musicoterapia, terapia do riso. Então, eu vou trazendo outros elementos que são terapêuticos, que podem fazer parte desse tratamento, né? Às vezes, esse tratamento não vai nem precisar de cara de um remédio. Não somos contra remédio aqui, somos a favor dos remédios, eles são plenamente úteis. Mas às vezes eu preciso juntar com outras coisas. O clássico, exercício físico, boa alimentação e uma medicação, né? E eu posso colocar ali, que tal a gente tentar fazer uma aromaterapia? Ajuda muito a reduzir estresse e pode reduzir também algumas doenças de pele. Muitas doenças de pele estão associadas a estresse. Isso está dentro de uma terapia holística. Quando eu olho para o todo, sabe? Eu não foco ali, sinal ou sintoma, eu vou dar tal remédio e é isso. Tem um universo ali naquele ser humano que eu posso abordar de outras maneiras, né? Às vezes o paciente que está iniciando um quadro ansioso, depressivo dentro das doenças psiquiátricas, caramba, e aí eu dou uma ideia, o que você gosta de fazer? Ele gosta de música, será que dá para fazer dança? Será que dá para ter um momento de musicoterapia? Será que isso pode ajudar? Sabe? Acho que eu expliquei. Nossa, aula, presente. Estou presente na aula aqui. Não sei vocês, mas eu estou. Não, faz todo sentido. E dentro do que a gente vê na universidade, a gente traz muito isso, de que você, antes da universidade, você vê as coisas muito como bloquinhos isolados, assim, caixinhas isoladas, matemática, português, geografia. Aí você chega na universidade, você acaba juntando isso, você percebe que essas coisas se conversam. Que tem uma matéria dali que conversa com a outra e vai meio que se complementando. E essa ideia do que você falou, você não tá mais nem juntando as coisas para chegar numa medicina. Tá juntando a medicina com um todo para aí sim dar uma solução. Porque de fato, assim, você pensar numa pessoa que tá carregando uma coisa super pesada todos os dias tem uma dor nas costas. É muito diferente de uma pessoa que tá sem fazer nada todos os dias tá com a dor nas costas. Tipo, são contextos diferentes e
se preocupar com esse todo, você falando faz todo sentido. Parece aquela sensação de, nossa, mas tudo devia ser assim, porque todo mundo não tá fazendo assim. Parece que é muito de não ignorar, tipo, não ficar preso a resolver o problema, assim, entender o que tá por trás daquele problema. E é muito legal isso. Que bom que a gente falou sobre isso, porque de fato eu acho que muita gente não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. E você explicando, eu já sou fã. Já sou fã. Onde é que eu assino pra pegar minha carteirinha? Como funciona? Pode. Mas é legal falar disso, assim, é legal a beça. E até para deixar isso gravado e para mais gente saber que existe. E quando eu digo gente, não é nem é todo mundo, né? Mas assim, até profissionais dentro da saúde, profissionais mais antigos, que tiveram outra formação, que não discutiam tanto isso. Legal lembrar disso. Não, é sensacional, eu acho super importante. Essas discussões têm que estar sempre em voga, tem que estar rolando essas discussões para, mesmo quem já sabe refletir, quem não sabia conhecer, por isso que é legal a gente trazer. E pensando agora na Mari futuramente formada, tá formada agora, a gente viajou pro passado, pegamos nossa máquina, fomos pro futuro. Eu quero falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho com você. E eu queria ver como é que você sente. Você sente que a universidade está se preparando para o mercado de trabalho? Qual que é o seu sentimento sobre isso? Mercado de trabalho, assim, tem bastante, né? Assim, oportunidade. A faculdade, ela te prepara, vamos colocar assim, 50% vai, sabe, para o mercado de trabalho. Porque tem algumas habilidades que você vai precisar desenvolver que a faculdade não te ensinou, né? Então, assim, a técnica, o conhecimento que você precisa saber para estar ali, fazer direito, o raciocínio, isso sim. Né? A faculdade, hoje, assim, com a pandemia, criaram novos projetos de raciocínio clínico, oficina de anamnese, para rebater assim alguns conceitos que são importantes na prática médica mesmo e que às vezes eram pouco trabalhados no curso. Então a faculdade está tentando dar uma adaptada. Mas eu ainda digo, é 50%. Não vai te dar tudo. Não vai, não tem nem como, assim. Não vai. Trabalhar na emergência, você tem que desenvolver uma paz interior para você não surtar com a bagunça do ambiente, que a faculdade não vai te ensinar a fazer, né? Adaptações, né? Algumas adaptações que você vai precisar fazer ali, libras. Gente, às vezes o paciente, a gente atende pacientes surdos, né? Pacientes mudos que não se comunicam. E aí? Né? A UF, a Faculdade de Medicina, não te obriga a fazer Libras, mas a UF oferece, você pode fazer se você quiser, tá dentro da sua escolha, né? A gente fica muito livre na faculdade. Uhum. Então, assim, é muito aberto. A sua grade obrigatória vai te dar 50% para você ir para o mercado de trabalho. O resto é com você. Correr atrás de experiência, procurar estágio por fora, tem muito estágio por fora. Nossa, e é legal você falar isso, porque de fato tem essa coisa de, não, eu vou só fazer faculdade, depois vou pro mercado de trabalho, eu tô pronto, e a gente vai meio que ignorando essas coisas, o além, né, do técnico, e você meio que vai se deparar com isso em algum momento, porque supondo que você vá, faça só o curso, bonitinho, não faça nada além do curso, nada além do que tá na grade. Você vai pro mercado de trabalho e você vai se deparar com essas situações que você falou, da pressão, de um dinamismo diferente, de chegar ao paciente que você falou que se comunica em Libras. Então, toda essa dinâmica, você se preocupar com isso durante sua graduação é importante para você ir se preparando para isso, né? Para você chegar lá, já, beleza, já resolvi essas pequenas questões e tô mais preparado e ainda assim, provavelmente, quando você chegar lá, vai descobrir coisas que você não tinha pensado antes, né? Sempre aprendendo, né? Sempre tem uma situação, um ambiente novo. Eu queria falar com você também um pouquinho, a gente comentou lá no começo sobre o SUS. Eu queria saber se vocês fazem estágio no SUS, tem essa possibilidade, como é que funciona essa dinâmica aí na UF? Sim, vamos falar de estágio, né, junto com o mercado de trabalho? Acho que é uma boa. Sim, acho que é legal. Porque assim, a galera quer saber quanto ganha, quanto é em média um plantão. Isso são Sim, perguntas, né, bem clássicas. é o clássico, é o clássico. Tem estágio público, tem estágio particular, depende de qual período você está e do seu interesse. Claro, existem muito mais estágios públicos do que particulares, tá? Mas Redditor, não sei se tem aí Redditor. Acho que não conheço por aqui, pelo menos em São Carlos, São Paulo, nunca tive contato. É que é só do Rio, não sei. Mas assim, as particulares, Unimed, Tem, Unimed tem. então, fazem processo seletivo,
Você faz uma prova, geralmente é uma prova paga. Alguns até oferecem um curso antes da prova para você poder fazer. Alguns estágios são remunerados. Maria, a partir de qual período eu consigo um estágio remunerado? Em geral, a partir do sexto, tá? Do sétimo, com certeza. Mas do sexto, em alguns lugares, você consegue. Que mais? No SUS, existe estágio remunerado no SUS? Sim. Sim. Que período? A partir do sexto, mais provável a partir do sétimo. Nesse estágio, o que eu faço? A maioria é em emergência, atendimento lá na emergência. Alguns são CTI, depende. O mais clássico é da emergência. Aí você vai examinar o paciente, às vezes você vai colher a história, vai ter um médico ali te supervisionando, né? E você vai fazendo ali o atendimento junto. A conduta é médica, né? O médico que faz. Quanto que paga estágio? Em média, tem estágio, né? Algumas unidades que pagam R$ 500 mensal para você ir uma vez na semana, tá? R$ 500 mensal. Tem outros que pagam o dobro disso. Tem outros que pagam menos, que pagam 200 e pouco, como uma ajuda de custo. Os particulares pagam em torno de R$ 500 de bolsa. Fica em torno disso aí, tá? Que mais? Agora, plantão médico. Plantão médico, dependendo da unidade, o padrão é em torno de 1.200 por 12 horas de plantão, 24 a gente multiplica aí, fica 2.400, 2.200 por plantão. Depende ainda da unidade. Estou falando preço de Rio de Janeiro, mas São Paulo fica em torno disso também. Estou falando de plantão, tá? Fim de semana, às vezes paga mais. Natal no feriado paga mais que isso, um pouquinho mais. Depende de onde você fica. Eu tô falando de atendimento mais tranquilo. Emergência, sala verde, paciente tranquilo. Sala vermelha normalmente paga mais do que isso também por plantão. Vai me ajudando aí a lembrar de coisas. Posto de A saúde. faculdade te ajuda nessa dinâmica de procurar estágio, incentiva de alguma forma, questão de horário e tudo mais? Como é que é isso? Às vezes a gente perde mais aulinhas para ir para o estágio, né? Porque às vezes os horários não batem. A gente é mais incentivado a estar estagiando a partir do clínico, porque a gente tem uma disciplina chamada trabalho de campo, TCS. E aí a gente fica em posto de saúde no terceiro período, fica em policlínica, enfermaria, cirurgia, vai rodando. Mas esses estágios no TCS, que são incentivados, obrigatórios, né, pela faculdade, eles não são remunerados. Então, assim, estágio que a faculdade te bota para fazer, tu não recebe. Estágio que você busca fazer por fora, aí você tem a possibilidade de achar estágios com bolsa, com remuneração. Sim. Acho que você deu um panorama bem legal, Mari. Acho que é legal pro pessoal entender essa dinâmica dos plantões, dos estágios, como funciona, essa questão de às vezes precisar perder aula, porque o pessoal vai se preocupar com isso lá na frente, mas é legal já saber como é que funciona e que tem essa dinâmica, né? Tem bastante possibilidade, pelo que você falou. E não tem problema perder uma aula aqui outra ali. Aí entra naquela questão de responsabilidade, você com você, qual aula que dá para você perder, qual que você precisa estar meio. E como é que funciona o pessoal que se forma? Geralmente qual que é o plano? Já me formo e já vou atuar? Me formo, vou fazer uma especialização? Qual que é a dinâmica geral, assim, o caminho que o pessoal geralmente segue? Formou, vai fazer plantão, pronto-socorro. UPA é o clássico, assim. Alguns vão para posto de saúde, mas o clássicozão é plantão, assim, formou. E assim, quando a gente termina as aulas, tem um espaço ali entre festa, de formatura e tudo mais, e o seu CRM que sai, né? Então, às vezes, você tem gente que tem história de estar na formatura, dia seguinte já tem plantão para fazer, ou estava fazendo plantão antes, porque acaba que o registro sai antes, você já consegue trabalhar. E aí é plantão, hospital. E o pessoal geralmente faz especialização. Ou é comum também o pessoal ficar como clínico geral, assim, por bastante tempo, até decidir se vai ou não fazer uma especialização. As residências, geralmente, especialização, algumas pessoas fazem, mas eu entendi o que você quis dizer.
que a gente tem que também zoar aqui. Aqui, ó, inteligência, tava testando. Tava vendo aí, de Tô repente, gostando. ela tá doida pra fazer uma especialização, tava sem graça de dizer. E eu aqui fazendo o teste ao vivo. A maioria da galera acaba optando pela residência mesmo. E o pessoal termina assim, passa sexto ano, né, que é o último ano, já estudando para a prova de residência, focadas. Geralmente o pessoal já está mais focadinho. Passar a vida como clínico geral é raro. É bem raro. Assim. Eu desconheço um médico mais velho e alguns, assim, sei lá, novos, 40 anos, 50 anos para mim é novo. Novos que não tenham feito. Por que que faz? Por que que a maioria faz alguma especialidade, né, pela residência? Rotina, gente. Quando você pensa no clínico geral, onde ele pode atuar, às vezes fica restrito. Você fica restrito a plantão, em sua maioria das oportunidades, alguns postos de saúde, e aí a rotina de trabalho é de 8 às 5, você fica mais preso ali. Consultório como clínico geral, você não tem tanta vaga assim para clínica, né, geral. Então, como você fica meio restrito a trabalhar basicamente com plantão, a galera faz uma especialidade. Entendi, entendi. E você que tá assistindo aí, tá todo, nossa, mas eu fiquei com uma dúvida super específica. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou te falar agora o que você vai fazer. Você vai entrar no Instagram, @medflu, seguir a Mari e mandar a pergunta pra ela. Falar, vi o episódio lá do Diário de Curso, fiquei cheio das perguntas e vim aqui mandar mensagem pra você. E já vou aproveitar o gancho aqui, né? Super conveniente. Pedir pra Mari falar um pouquinho sobre o trabalho que ela tá fazendo no Insta, que pra quem gosta de medicina, meu Deus, deve ser um primor, assim. Nunca nem pensei em fazer medicina, eu já gosto. Imagino quem quer fazer. Imagina, que legal ter alguém que tá fazendo, postando as coisas. Pra mim isso é muito bom. Não sei, de repente eu sou muito entusiasta desse tipo de conteúdo, mas fala pra gente, Mari, como é que tá sendo esse trabalho que você tá fazendo no Insta? Não, eu concordo super. Inclusive, é um tipo de conteúdo que eu assistia quando eu estava estudando para o vestibular, me ajudava a motivar. Eu comecei ano passado, né, durante a pandemia, assim, 2020. E o objetivo é mostrar como é a faculdade de medicina, trazer motivação para a galera que está estudando, porque não é fácil. O período de vestibular é cansativo, é chato. E eu sei que vocês têm muita curiosidade, assim, de algumas coisas dentro da área, né? E aí, coisas que dá para mostrar, né, dentro da ética e do bom senso, a gente mostra. E a ideia é muito essa, falar de saúde mental, então, é uma bandeira que eu levanto muito lá também. Então, a gente fala de estudo e eu estou sempre falando, não se matem de estudar, vai dar tudo certo, ninguém vai saber tudo, ninguém, a gente não forma sabendo tudo. A gente não entra na faculdade de medicina sabendo tudo do assunto do Enem. Não, não é assim. Né? Eu, inclusive, para matemática, nossa senhora. Difícil, entendeu? E estamos aí. E tem a matéria com matemática na medicina? Tem. Passei? Passei. Tá vendo? Não é o fim do mundo, nada é o fim do mundo. E lá no Instagram a gente fala muito disso. Você quer saber algo específico do Insta? Eu fico até perdida para falar de Instagram, de YouTube, de tudo isso. É, eu vou falar pra você, tipo, eu vou falar, você falando um pouquinho sobre qual que é a sua ideia e tudo mais. Eu queria que você falasse, tipo, você falou das dúvidas comuns, é o tipo de conteúdo que você costuma trazer, pessoal, porque eu vi que você posta bastante coisa assim, prática mesmo, de procedimentos e tudo, que eu mesmo, eu fico até com medo de olhar, eu falo, ai meu Deus, esse tipo de coisa assim, ai meu coração, ui. Mas pra quem gosta, prato cheiaço ali. E o conteúdo, então, geralmente é nessa linha, né? Nessa linha do que o pessoal. Você vê que o pessoal tá perguntando bastante, você vai lá e traz alguma coisa, a ideia é essa, então. A ideia você pegou perfeitamente. Prática. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito prática. Então, eu trouxe né, inerente, não dá para não trazer isso para o Instagram. E aí, a ideia é mostrar mesmo, através do YouTube com blog, através do Instagram. E lá, a galera pede, assim, direciona o seu conteúdo com as perguntas, com as dúvidas. Então, perguntam muito. Peso da UF, do SISU, então eu tenho lá um destaque para isso. Então, eu vou norteando o conteúdo de acordo com o que a galera mais interage ali e pergunta. Então, meus queridos, você que tá assistindo a gente até aqui, ou tá ouvindo a gente e ainda não foi no Instagram, seguir a Medflu, você está sendo julgado pela nossa pessoa aqui. Você tá ouvindo, a gente tá com um olhar de julgamento aqui, ó.
Pra quem tá vendo, tá olhando nos olhos. Então eu espero que você esteja indo lá correndo, seguir. E se você, de repente, você conhece alguém que quer fazer medicina, indica, que seja esse vídeo, seja o Insta dela. Eu acho que é muito importante você passar esse tipo de conteúdo pra quem tá interessado. Porque às vezes a pessoa tá interessada com... ou não tá alguma dúvida específica, ou então tá se baseando numa coisa que ela acha que é. Então você vê um conteúdo mais prático assim, de repente a pessoa mata que é o que ela quer, ou mata que decididamente não é. Como é o meu caso, por exemplo. Olhei e falei, medicina, pro Léo mesmo, já não é. Olhei e falei, com certeza não. Não tenho essa coragem toda aí, não. Dá umas contas aí pra gente fazer de repente. Vou programar alguma coisa, olha que legal. Meu amigo, guerreira. Uma guerreira aqui na minha frente, é isso. Guerreiro é você fazer conta, altas contas, programar. Nossa Sofre. Senhora. A gente sofre cada um num lado. E Mari, no geral, o que a gente trata aqui é isso. Tem alguma pergunta que você sentiu falta, assim, que você queria falar, que você achou que a gente podia explorar mais? Ou podemos ir pra pergunta final, derradeira. Vou rufar tambores e tudo. Ó, rufando os tambores aqui, ó. Você não tá vendo porque eu tô sem tambor, Com mas se eu medo. tivesse com o Eu tô tambor, com medo. ó, Eu tô e com o medo tambor. da última. Vai Não, mais vamos pra tranquila. última. Você me É deixou isso? curiosa. Ó, coloquei o hype lá em cima pra uma pergunta mais simples, tá tranquilo. Tática. É isso, aqui, ó, lá em cima, a audiência lá em cima. Mari, o que que você falaria pra alguém que tá pensando em fazer o curso de medicina da UF? Venha com o coração aberto. A faculdade vai te acolher super bem. Não desiste, assim. É muito clichê falar não desiste. Até porque eu já pensei em desistir na época do vestibular. Tem gente, assim, chega um momento da tentativa que você fala, cara, não é possível, não é pra mim. Como assim? Essa porta não abre. Não... Mas, assim, não desiste. Porque esse momento, assim, todo esforço, ele é recompensado. Né? A energia não se cria, se transforma, não é isso? Se renova, não Isso. se perde, não é isso aí? A energia que você gastou e está gastando, estudando, se dedicando, vai ser recompensada, vai voltar para você. Então não desiste. E se tratando da UF, é uma universidade muito amorzinho, cheia de árvore, cheia de planta. Você gosta de planta, vem para a UF, gente. Olha isso, olha isso. Se você não está convencido até agora, eu não sei o que vai te convencer. Eu não sei. Se você estava pensando em fazer medicina na UF, você está convencido. Acabou, é isso. Não temos o que fazer. E eventualmente a gente está com um projeto aqui no canal da gente mostrar os campos e tudo mais. Eventualmente a gente vai aparecer aí na UF, hein? Bobeou, a gente tá chegando. Mari, Me falando. chama quando vocês Aí, ó. vierem. Ela falou pra chamar, vamos chamar, senhores, não tem o que fazer. Vai ter episódio da gente junto, passando a pandemia, tudo bonitinho, a gente lá no Rio fazendo episódios, não tem o que fazer. Eu tô Então, Mari, eu quero animada. agradecer demais a sua participação, foi muito, muito legal a conversa, acho que foi muito esclarecedora pra mim e pro pessoal que tá assistindo, o pessoal que vai assistir, tá curioso sobre o curso, acho que é muito legal ter você aqui com a gente. Então, brigadão pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho no Insta, no YouTube, é muito legal de fato isso, acho que é super, super importante, eu queria que todos os cursos tivesse alguém fazendo isso. Eu amei as perguntas, amei a entrevista, amei o espaço também. Isso é super simpático. Eu tô Ah, doida pra vocês virem aqui agora para! gravar até pro meu canal, agora eu quero. Obrigada mesmo. E assim, é muito bom trazer com uma certa leveza, assim, o curso para cá, né? Porque às vezes vem muito cansado. Eu quero trazer leveza, porque é bom, faz bem, é só saber gerenciar. Amei. Sensacional. Obrigadão, gente que assistiu até aqui. Curte, se inscreve. Mais importante, manda pra alguém que você sabe que tá pensando em fazer o curso. A gente sempre frisa muito isso. É muito importante que as pessoas tenham um contato assim com alguém que tá lá dentro pra ver como é que é um pouquinho mais a prática. E segue a Mari, por favor, né? Até aqui já fizemos olhar de julgamento, eu não vou nem pensar que tem alguém que não seguiu ainda, tá bom? Eu vou só assumir que todo mundo seguiu e é isso. Obrigadão, gente. Por hoje é isso. Até o próximo episódio do Diário de Cursos e tchau, tchau.